Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos de quadro Quero Saber e pensa na minha alegria de estar com uma pessoa tão especial, tão querida. Então eu já vou te pedir, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo e compartilhe, porque vai valer a pena. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, a gente já se conhece há alguns anos, né? E assim, que alegria poder ver a evolução dela na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, com grande alegria que eu tenho aqui hoje, Ariane Marques. Que prazer, amiga, que honra poder estar aqui. Podendo falar de Deus, de Jesus, né? E de tudo mais que você fala. Com amor, com alegria, com a presença de Deus. É um prazer ter você aqui hoje. Oi, oi, oi! Meu Deus, pra mim também é uma alegria muito grande, porque assim, eu amo seu canal, eu sou quem tá lá assistindo mesmo, e amo o que você faz, você ter dito sim pro seu chamado também é muito especial, né? Porque na vida de uma mãe, de uma filha, de alguém que tá sempre envolvido ali com tantas missões, de repente tá ali também dedicando-se, né, a um canal, a um projeto que ajuda pessoas, porque as informações que você entrega, entrevistando, falando de Jesus, nossa, como fortalece a nossa fé, como nos ajuda. Eu estou muito feliz, muito feliz. Também muito feliz. Bom, amiga, você se converteu muito nova, né? Ainda na sua adolescência, e eu queria que você falasse um pouco como que foi esse momento da sua experiência com Deus, né? De ter se encontrado com Jesus. Então, amiga, eu tinha 17 anos, não tinha um pingo de juízo, gostosa, desequilibrada emocionalmente, não tive estrutura familiar, né? E na verdade, o pouco contato que eu tinha tido com cristãos, eu pensava que crente era um povo que ou gritava demais, ou pedia dinheiro, ou falava de demônio, Deus que me livre, Deus que me livre de ser crente. Então, quando eu me aproximei do evangelho, quando me chamaram, quando me aproximaram do evangelho, eu fiquei assim, olha, eu só vou porque eu não aguento mais falar não para essa pessoa. Mas foi uma vez para sempre, né? Glória a Deus. Eu me lembro de entrar pela primeira vez naquela igreja, foi a primeira igreja que eu entrei, assim, cristã, e eu me senti amada, eu me senti recebida, eu me senti acolhida. As pessoas sorriam pra mim, a música era boa, as pessoas pareciam que me conheciam, e eu não me sentia amada daquele jeito há muitos anos. Então eu me apaixonei por aquele lugar, eu vi que não era o que eu pensava, não exatamente naquela igreja, naquele ministério, não era igual ao que eu via, né? Então, eu comecei a ir e eu me apaixonei por Jesus, comecei a viver experiências, comecei a viver um longo processo de libertação, de cura, né? E de evolução em Deus também. E daí, enfim, me apaixonei por Jesus. Com 17 anos eu fui para um tal de encontro com Deus. Eita, meu Deus do céu! Glória a Deus! E ali aconteceram muitas coisas, né? E ali começou um processo que eu falo que vai até hoje, até Jesus voltar, eu estou nesse processo, né? Que é a busca pela salvação. Mas eu tinha 17 anos, quando tudo começou, a minha história de amor com Jesus, né? O amor dele por mim, e eu dando essa liberdade para que ele fosse me curando. Glória a Deus. E assim, nas suas palestras, né? Você sempre fala um pouco do que você viveu, né? Você perdeu sua mãe muito cedo, e com isso você viveu muitas experiências que trouxe muitas feridas, né? E eu queria que você falasse um pouco assim pra gente, o que a gente queria saber, essa Ariane que é filha, que é mãe, que é esposa, como que é isso tudo e assim, o que você viveu com Deus dentro disso tudo, né? Você teve uma experiência com Deus, com muitas feridas, muito machucada, mas aí Deus foi restaurando sua vida, trazendo uma família para você, né? Então eu queria que você falasse um pouco isso. Eu me entendi por gente, mais ou menos ali por volta dos 7 anos de idade. Eu ia fazer 8 anos ali. E nesse período eu comecei a sofrer uma sequência de abusos sexuais. Eu não sabia que aquilo era abuso, né? Uma pessoa adulta se aproximou com o intuito de brincar com a gente. E depois aquela pessoa foi manipulando e afastando as outras pessoas para que eu ficasse só com ela. E eu passei a sofrer uma sequência de abusos.
Nesse mesmo período, a minha mãe ainda viva, estava num processo de separação com meu pai. Então, a minha casa estava em guerra. Era brigas, agressões físicas, verbais. Era um verdadeiro, né, desajuste. E naquele período, apesar da dor, tudo o que eu queria, mesmo não entendendo, era que me salvassem daquele abuso. Eu tentei até falar para minha mãe, ou ela não acreditou, né? A gente está falando de abuso sexual, que é uma coisa que hoje ainda acontece, e hoje ainda, infelizmente, tem mãe que tem dúvida do filho, né? Não acredita, pai, infelizmente. Enfim. Mas ali o tempo passou, meus pais acabaram se separando. Quando eles se separaram, então, eu fui morar com a minha mãe. Só que a minha mãe já estava num ciclo de depressão. Minha mãe não conhecia Jesus. A minha mãe amava o meu pai. Eram 16 anos de casamento. Ela não soube lidar com o divórcio. E a minha mãe entrou num vício de bebida. Então, durante esse período, os abusos cessaram, porque nós mudamos de cidade, nos conectamos daquele ambiente de abuso, mas eu entrei numa situação de outro abuso, que era um abuso emocional. Então, a minha mãe começou a beber, ela bebia pinga com laranja. Então, ela colocava me colocava para ir comprar a pinga e a laranja. Então, durante muito tempo, eu vi a minha mãe ali bebendo, chorando e cantando. Era uma cena bem viva, mesmo passado tendo muitos anos e processo de cura. A minha memória tem isso muito claro. Então, assim, não tinha estrutura, muitas feridas, muitas dores. Só que um belo dia eu chego do colégio, minha mãe está na sala caída. Minha mãe teve uma parada cardíaca. Então, ela estava viva ainda quando eu cheguei, mas ela não resistiu. Então, minha mãe morreu, eu tinha 11 anos. Minha mãe morreu praticamente nos meus braços. E eu perdi minha mãe numa fase que eu estava virando mocinha. Então, o seio estava nascendo, o corpo estava mudando. Aí, enfim, fui morar com meu pai, tive várias madrastas. Meu pai se casava e separava com muita facilidade, né? Morava junto e separava. Não foram muitas mudanças, mas eu volto a viver outro abuso quando começo a trabalhar. Eu tive um patrão que me assediou sexualmente, me chantageou, tive medo de perder o emprego, então vivi algumas dores. Sim. E aí, enfim, comecei a namorar com 13 anos, não tinha estrutura familiar, ninguém falava de sexo, né, de sexualidade. E conheci um rapaz que disse que me amava, me sentia amada por aquela promessa de amor, e o resto que tinha da minha sexualidade eu entreguei para aquele rapaz. Então comecei uma vida sexual com 13 anos, sem carência, sem instrução, por curiosidade, e ali dos 13 aos 15 eu vivi várias dores, de abandono, rejeição, enfim. Com 15 eu engravido, com 16 eu me torno mãe pela primeira vez. Mas aí quando eu conheço Jesus, e aí por que eu compartilhei isso? Ali começa um processo, que é o processo de não só de libertação do que eu vivi, de como eu me relacionei sexualmente, mas um processo de cura e perdão. Porque eu precisava realmente deixar para trás as minhas dores, não ser vítima delas, entregá-las na cruz para eu sonhar em ter uma família, para eu sonhar em fazer diferente, né? E foi um processo, é um processo até Jesus voltar. Hoje eu sou completamente livre desses abusos, da morte da minha mãe, de tudo que eu passei com meu pai. Hoje eu tenho meu pai como meu melhor amigo, né? A gente se diverte, assiste filme coladinho, eu amo meu pai demais. E hoje eu entendo, mas esse processo, ele começou lá atrás quando eu decidi permanecer no perdão. Jesus trouxe uma palavra, eu tinha a opção de obedecer a palavra e acreditar que eu viveria aquela cura para ter uma família, ou eu iria ficar querendo a justiça. Vai ter que pagar, eles vão ter que pagar o que eles fizeram comigo. Então, eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, sua justiça é melhor que a minha. Sim. E nesse processo eu orei para Deus me dar uma família e veio essa família, né, maravilhosa, com esses 6 filhos, com a netinha, que não é uma família perfeita, mas é uma família que eu zelei com muito carinho, que eu zelo com muito carinho, né? Falo zelei porque os meninos casaram, cresceram, mas é uma família que veio sim, e eu declaro e creio nisso e vivo isso, para quebrar as maldições que vieram até a minha mãe, que vieram até o meu pai. Ali elas ficaram, né? Há poder em nós para mudar o que vai acontecer. Talvez eu não poderia mudar a cena da minha mãe morrer, eu ter tido sofrido, né, uma sequência de abusos. Mas hoje, através da palavra, eu tenho poder para mudar o futuro dos meus filhos. Então é nisso que eu tenho crido aí, nesses anos da minha vida. E assim, é tão lindo o que Deus faz em nós, né? Porque assim, Ele realmente pega lá os caquinhos, os pedacinhos, né? Eu sei que assim, a gente está trazendo essa história, mas eu já ouvi essa história muitas vezes, né? E sempre me emociona, assim, de saber de onde Deus nos tira e aonde que Ele nos coloca, né?
Aquela Ariane lá com seus 11 anos, depois com seus 15, seus 17, vivendo tantos processos difíceis, né? Eu falo muito sobre os processos, né, da nossa vida, porque eu também vivi muitas coisas difíceis, muitos processos que às vezes nos quebra, né? Mas é lindo o que Deus faz. Ele realmente vai lá e vai nos catando e vai nos moldando, vai nos transformando, né? E de alguém que veio de uma família com tanta desestrutura, Deus honrou e trouxe estrutura, né? Dentro disso, né, veio sua área profissional, né? Uma pessoa que de repente começou a falar de sexualidade à luz da Bíblia. Como que foi isso? Eu pensava que ia ser assim, né? Quando eu casar, porque eu casei em santidade, então quando eu casar vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Uma delícia, né? Porque eu tô santa em Cristo, é um leito de um casal casado. Nada a ver. Né? Na verdade, nós somos educados sexualmente desde que nos entendemos por gente. Os nossos filhos estão sendo educados sexualmente. Seja por nós, ou pelo Netflix, ou pelo Instagram, Sim. ou pela Bíblia. Porque sexo é um presente de Deus, amiga. Quem criou o sexo não foi Satanás, mas o diabo, ele veio e deturpou. Só que a minha sexualidade, antes que eu me convertesse e antes que eu me casasse, ela tinha uma história. Tinha uma história. Então eu me casei achando que ia ser tudo lindo, mas não foi tudo lindo. Foi uma tragédia. Eu tinha raiva, nojo, eu passava mal, eu mentia. Eu vivia na igreja, dizimista, oração, pregando, mas eu mentia. Porque eu falava que eu estava com dor para ele não me procurar. E um dia o Espírito Santo começou a me confrontar, porque chegou num nível de tanto atrito conjugal que meu marido falou, olha, você não está entendendo. Eu como marido, eu não quero só uma casa arrumada, filhos indo para a escola educados, eu quero uma mulher. Eu que pensei, forte que isso, esse homem né? é forte. Ele falou, tudo isso é muito importante, mas eu sinto falta da minha mulher. E é tão forte isso, até me arrepio, que se a gente for olhar para biblicamente e fisiologicamente, o sexo é a única prática que difere o nosso relacionamento com uns dos outros. Então, é a única prática que eu não faço com meu pai, com meu irmão, com meu sobrinho, com meu tio, eu faço com meu marido, com os filhos. E segundo a Bíblia, 2 se tornam uma só carne. Olha que coisa espiritual. Caramba. E se a gente for para a Bíblia, a gente entende que também é um ato que é para ter prazer. Desfrute. Eclesiastes 9:9 vai dizer que você vai trabalhar debaixo do sol, mas goza da vida com a mulher que amas, porque tem a boa porção. Quando a gente vai para a teologia, a boa porção é o quê? É o prazer sexual. E algo tão... a ciência explica isso. Uma pessoa, quando ela tem prazer na intimidade, quando ela tem o famoso orgasmo, é o único momento que a ciência afirma, através de pesquisa, que o cérebro fica todo iluminado. Como assim, Ariane, iluminado? O nosso cérebro, ele usa algumas partes. Então, é como se acendesse uma luz aqui para pensar no dinheiro, aqui para pensar na mãe e no pai, entende? Então, é como se acendesse luzes. Ele funciona partes. Aí vai ter o córtex frontal, vai ter várias áreas do cérebro. A ciência comprova que o único momento que um ser humano tem o cérebro inteiro iluminado, com todas as áreas ativadas, é no orgasmo, que é presente de Deus, ou usando o crack, que é uma droga que Satanás criou. É as únicas formas. Mas a gente tem a opção de escolher. Mas enfim, foi então casada que eu descobri que eu odiava o sexo, que minha vida sexual era um desastre, meu marido queria divórcio. E aí eu fui para Deus. Como assim, Deus? Eu estou na sua casa, estou te servindo, orando, jejuando, discipulando, e eu odeio esse negócio e meu marido quer separar. E aí, Deus trouxe ao meu coração o desejo de começar a estudar a sexualidade. Eu fui num médico, fui em outro, ninguém dava solução. Eu amamentava minha filha Radassa, que hoje tem 12 anos, vai fazer 13. E eu lembro da médica falar assim, mãezinha, quando você parar de amamentar, passa. Enfim, comecei a estudar, porque não passou. E tentei salvar o meu casamento. E foi tentando salvar o meu casamento, lutando para salvar o meu casamento, que eu descobri que era quase que uma dor social, que tinham muitas mulheres na igreja que não tinham orgasmo, não tinham lubrificação, que tinham muitas crianças dentro da igreja, criada por pais cristãos, que viam pornografia, pré-adolescentes se masturbando e viciados em pornografia. Foi um processo tão profundo que conforme eu estudava, eu estudei escondido, eu tive medo da igreja. Meu marido sabia que eu estudava, mas eu tive medo da religiosidade. Mas sem as pessoas saberem que eu estava estudando, as pessoas começaram a se abrir comigo.
Do nada, assim, alguém contava uma coisa ou outra, eu liderava jovens, eu comecei a descobrir muita coisa. E aí eu entendi que era um chamado de Deus. E aí eu falei, eu vou estudar, e se for de Deus mesmo, lá na frente o Senhor vai mover e vai me dirigir. E assim aconteceu. Eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que estudar. Né? Tenho um pouco mais de 10 anos que eu estudo sexualidade. Fiz a formação em sexologia clínica e educacional, estou em psicologia, estou no 7º período de psicologia. Não é fácil. Que legal. Mas assim, eu tenho aprendido na Bíblia, fiz teologia, fiz um curso de teologia também, com a minha experiência com o Espírito Santo e como mãe, como esposa, como família, que o assunto sexualidade ele tem que estar na mesa da família. Porque aonde a gente não entra e não deixa claro, o diabo pega brechas. Tem crianças tendo acesso a conteúdos na internet que estão educando elas sexualmente. Como que foi isso? Quando você começou, não, tá na hora de sair dessa toca, eu vou começar a falar de sexualidade, sobre sexo, para casais, para famílias, eu tenho que fazer. Você sentiu realmente esse chamado, mas como é que foi esse processo desse tabu, né? Você deve ter sofrido muitas barreiras até você alcançar e chegar onde você está hoje. As barreiras ainda existem, né? Você acompanhou muito Sim. disso, né? As barreiras ainda existem. E eu falo, Espírito Santo, o Senhor é que vai quebrar, o Senhor que vai abrir a porta e tudo. Onde eu piso no Brasil, ministrando para casais, ministrando para mulheres ou para homens, eu sempre olho e falo, Senhor, a direção é sua, eu tomo o teu trono, eu reconheço tua majestade, tua soberania. Mas assim, foram muitas barreiras. Eu acho que a principal é a religiosidade, né, amiga? Como a religiosidade, tipo assim, todos os assuntos são falados na igreja. Então, na igreja se fala de finanças, né? A igreja se fala de família, organização, a igreja se fala de tudo. Mas a igreja, algumas, não se fala da área que o diabo mais atua. Porque o diabo atua no silêncio. Ele atua onde não é falado, onde não é colocado. Onde há clareza, onde tem luz, ele não atua, ele atua na escuridão. Então, a gente tem que trazer a sexualidade à luz. E aí, quais foram as maiores barreiras que eu enfrentei? Você quer ser pastor ou você quer falar de sexo? Você vai falar de sexo ou você... Até eu entrei em conflito. Teve uma época que eu falava, gente, para eu falar disso, eu vou ter que me comportar de uma maneira, porque senão as pessoas não vão me ouvir. Porque as pessoas vão sempre ver a mulher que prega, né? A mulher de Deus. E foi no meu movimento com o Espírito Santo que eu fui alinhando aquilo e dando liberdade para ele me mostrar que o que ele me chamou não mudava a minha identidade de filha. Mas acho assim que as maiores barreiras são as barreiras da religiosidade. De falar, peraí, mas vai falar disso? Na igreja? Sim, é na casa do Criador que a gente tem que falar. É na casa de quem criou, é na casa do Pai, não é na internet. Que você coloca uma palavra e sai a pornografia ou a brecha. Então, assim, as barreiras ainda existem, mas eu acho que a maior barreira foi a rejeição da igreja, de algumas igrejas, pessoas julgando, comentários que eu recebi na época no Orkut, Facebook, né? Hoje no Instagram, no YouTube. Mas, assim, muitos comentários maldosos. Eu me lembro de um específico, que não dá pra contar, mas uma coisa bem pesada. E esse mexeu muito comigo, virou uma chave, né? Que eu chorei quando eu li aquilo, porque eu sabia que eu não era aquela pessoa, né? E aí eu mostrei pro meu marido. Aí meu marido foi e respondeu. E depois falou, olha lá, teve alguém que respondeu. Aí eu fui olhar, era ele. E aí ele respondeu algo mais ou menos assim, eu não me lembro, mas ele respondeu assim, quem comeu 1 quilo de sal com ela foi eu. Eu que vi às vezes que ela estudou até de madrugada, eu que vi o quanto ela é mulher de Deus, eu vi muitas vezes ela orando por cada casal. Aí ele escreveu várias coisas. Então a validação de quem comeu 1 quilo de sal comigo... foi muito forte para mim naquele momento. Sim. Então foi como se fosse um empurrão. Vai que eu tô com você. E ele sabia quem eu era dentro de casa, sem câmera, sem luz, sem celular, sem maquiagem, sem máscara. E aquilo ali para mim foi um marco. Mas as barreiras ainda existem. Pra gente finalizar, eu quero fazer um bate e volta. Eu vou falar uma palavra e você fala o que você sente em relação àquilo. Tá bom? Ai, que lindo, meu Deus! Então vamos lá. Deus. Tudo. Amor. Ai, alimento. Maior alegria. Família. Comida. Gosto. Qual é a preferida? Ai, gente, que coisa.
É porque não tem uma preferida. Eu gosto muito do bife com arroz e tomate. E cebola. O básico, né? O básico. O arroz e o feijão. Desafio. Filhos. É verdade, gente. É verdade. É um desafio bom, gente. Façam muitos, né? Sim. Mas é um Eu posso desafio. falar isso porque eu tô num processo de ter um bebê em casa e um adolescente em casa, né? Então, assim, realmente, é um desafio. Nossa. Arrependimento. De não ter aberto a boca antes. Maior virtude. Humildade. Amém, que lindo. É verdade. E ser cristão para você? Decisão eterna. Amém. Inegociável. Amém. Eu falo pra Deus. É até emocionante falar, mas eu falo pra Deus. Eu falo assim, Senhor, isso aqui é seu. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas o que eu tenho com Ele não tem preço. O que eu tenho com Ele não tem... Não é sobre ser sexóloga, é sobre ser filha, sabe? É o que eu tô falando, é sobre levar Deus através disso. E eu posso falar assim, com propriedade, assim, que eu sinto isso. É verdade. Não é porque assim, na internet, a gente nem sempre sabe se o que a pessoa que tá lá atrás está trazendo verdade, né? E eu posso falar que é verdade, assim. O que você traz, o que você leva para as pessoas é verdade. E assim, o tempo que eu acompanhei com você, quantas pessoas, assim, quantos testemunhos você contou de pessoas que falavam assim, meu Deus, eu vivia presa, eu vivia isso e agora eu tô assim por causa do que você trouxe. Glória a Deus. E é isso que Deus quer trazer. É isso que Deus faz na sua vida e o que Ele vai continuar fazendo, né? Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida, amiga. E eu também louvo a sua, Raquel, porque eu não sei se você já contou essa história no canal, eu não vi, mas se não fez, faça, porque você também é um testemunho de mulher de Deus. Assim, você é um grande exemplo de uma mulher virtuosa. Você sabe que é. Isso é lindo. E continue a sua missão cada vez mais alto e mais longe, porque você carrega a essência. E o que você falou é muito real. Eu aproveito até para falar. Eu tive, para honra e glória de Jesus, a chance de sentar com muitas pessoas até hoje. Pessoas que eu sonhava em conhecer. Famosinhos do mundo gospel e não gospel. E muitas pessoas, a simpatia fica no Instagram. A graça ficou no altar, lá durante o show gospel. Não tô falando o nome de ninguém. Mas eu também conheci pessoas reais, pessoas que eu ri junto, que eu chorei junto, pessoas que eu falei, meu Deus, é real! Glória a Deus! Mas é exatamente na falta de essência que a gente bate, né? E eu louvo a Deus, porque você é uma mulher de essência, essência de Cristo. Te amo muito. Eu também. Bom, gente, para finalizar, eu quero que a Ariane deixe um recado aí para os casais, né? O que você pode dizer para esses casais casados e para aqueles solteiros que estão esperando em Deus, né? Talvez já tá namorando, ou talvez não. O que você pode deixar de recado aí para eles? Vamos lá, casados, presta atenção você que é casado. O primeiro recado é pra você. Cuide da sua sexualidade, cuide dos seus momentos de intimidade. Sexo é um presente de Deus pra você ter prazer, pra ser gostoso, sabe? Pra você fazer e falar, ai, como isso é bom, como isso é uma delícia. Porque sexo une corpo, alma e espírito. Nós somos um ser trino. Então, se em algum momento você tem ido para os seus momentos de intimidade com o seu cônjuge, tem sido um momento de dor, de agonia, de nojo, procura ajuda. Porque Deus nos chamou como filhos para desfrutar de uma sexualidade excelente. E se você tem filhos, seja você quem vai educar sexualmente os seus filhos. Você precisa falar, né, de acordo com cada idade, de cada maneira, mas precisa falar de sexo com os seus filhos. E para os solteiros, ore a Deus para casar. Antigamente, na Bíblia, se a gente for estudar a história teológica, as pessoas casavam muito cedo. Eu não entendia muito isso. Eu cheguei a questionar por que casa tão cedo. E quando eu estudei sexologia, eu entendi a explicação. Ei, deixa eu falar pra você, essa cultura de hoje que tem que esperar formar para casar, esperar ter 30, ter sua independência para casar, isso gera muito atrito e problemas e até disfunções sexuais. Por que se casavam tão jovens? Para construir juntos,
para quando viesse a bomba da explosão hormonal, você não ficasse aí se masturbando e vendo pornografia, mas você estaria com quem você iria se saciar. Era para não abrasar mesmo, como diz a Bíblia. Por que casavam-se cedo? E essa história, isso é tão sério que eu vou finalizar, que senão só isso aqui já dá 30 minutos de vídeo. Mas eu vou finalizar te dizendo que construa junto, estude junto, mas com a bênção dos seus pais, dos seus pastores. Casem-se, casamento é bênção. Não fique pensando em ter independência, porque nós somos seres relacionais, criados por Deus para se relacionar. Não só sexualmente, mas como um todo. Então você precisa ter presente de Deus para você, que você se relacione com alguém. Então na idade certa, no tempo certo, não fica com essa história de vou ter independência, vou estudar. Estuda casado, o que tem? Pense nisso com carinho, sabe por quê? Enquanto a gente pensa que ninguém está vendo os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pecadinhos sexuais, Deus vê tudo. E não existe semente que a gente não colhe por ela. Mas é isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu amei estar aqui com vocês e eu amo a vida dessa mulher, viu? Deus abençoe. Eu também, eu amo a sua. Gente, a gente vai finalizando o vídeo aqui com muita alegria de estar com a Ariane Marques, sexóloga cristã. E que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!